Agora a gente continua conversando sobre a nossa saúde, né? Quem tá com a gente agora é o Dr. Alfonso Massaguer, que é ginecologista, especialista em reprodução humana. Seja bem-vindo. Obrigado, Regiane. Como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Também. Bem-vindo sempre. Afinal de contas, essas questões relacionadas com as mulheres, que muitas vezes parecem mistérios, né? E cada mulher é de um jeito, por isso que é tão bom a gente entender e conhecer o nosso corpo. Por isso que o tema de hoje é tão importante. A gente vai falar sobre os mitos e verdades da menstruação, né? É um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, vamos tirar esses mitos, desmistificar. Porque é o tipo de coisa que, assim, apesar de toda mulher passar por isso, quase todas as mulheres, como cada uma é um universo totalmente diferente, muitas vezes a gente não se resolve numa conversa, a gente não se identifica, né, de mulher para mulher, porque cada uma tem uma característica nesse aspecto, né? Espaços como esse são muito importantes, porque muitas vezes as dúvidas são muito comuns e às vezes as mulheres não têm onde tirar essas dúvidas. Muitas vezes elas têm também vergonha de falar isso com outra mulher. Ainda é muito tabu a conversa sobre menstruação? Sim. A própria palavra, né, menstruação, muitas vezes as pessoas têm tabu com ela, né? Tudo que envolve a parte ginecológica ainda tem muito tabu. Tanto a infertilidade, como a parte sexual, como a menstruação. E por isso que a gente está aqui para conversar, para explicar e para realmente trazer essa informação para as pessoas em casa. Antes de entrar nos mitos e verdades, a gente tem aqui uma imagem que eu queria que você explicasse para a gente como é que o ciclo funciona. Isso, claro, sempre na maioria das vezes, né? Sim, na maioria das vezes, o ciclo menstrual, ele o quê? Ele tem por volta de 28 dias. Então a mulher menstrua aqui no primeiro dia do ciclo. Aí você tem o fluxo menstrual, que pode variar de alguns dias até 7 dias. Mais que 7 dias é um sinal de atenção. E tem um folículo, que é essa bolinha no ovário que vai crescendo. Então, essa fase inicial do ciclo menstrual é a fase folicular. Tá. O que? Esse folículo ele vai crescendo, é uma bolinha de água, e dentro dessa bolinha de água do folículo está o óvulo. E esse óvulo é liberado por volta do 14º dia. Tá? Ele é liberado, na verdade, 14 dias antes da próxima menstruação. E ao redor desse período da ovulação, quando o óvulo é liberado, é o período fértil da mulher. Tá. Por volta de 2 a 3 dias antes e depois, essa mulher está no período fértil. Tá? E depois... Seria bem na metade do caminho, a gente pode dizer Bem assim. na metade do caminho. Tá. E depois, esse óvulo sendo liberado, aquela bolinha de água forma uma coisa chamada corpo lúteo. Esse corpo lúteo começa a produzir progesterona. E se eu não tiver um embrião que se implante nesse útero, isso é, se este óvulo não for fecundado, eu vou ter o quê? Esse corpo lúteo, ele vai parando de produzir hormônio e você vai ter a baixa da progesterona, a baixa do estradiol, a baixa hormonal, e isso vai acontecer a menstruação. Tá. Então, esse é um ciclo menstrual de uma mulher que a gente tentou resumir aqui nesse quadro. A gente disse na maioria das vezes porque algumas mulheres não só ficam mais ou menos tempo no período do sangramento, como também tem ciclos mais longos ou mais curtos. Sim, a mulher pode ter, por exemplo, um ciclo de 26 dias, que é um ciclo absolutamente normal. Tá. Então, em um ciclo de 26 dias, a ovulação ocorre por volta do 12º dia. Tá. Então, entender como é o ciclo da mulher e ela se entender também ajuda muito. Por quê? Porque nesse período também pré-menstrual é muito comum sintomas de TPM, de tensão pré-menstrual. Sim. Então ela tem que entender que naquele momento ela pode estar um pouco diferente. Tem que tirar o pé do acelerador um Sim, pouquinho. Senão... durante a menstruação ela também pode estar diferente. Então ela entender em que momento do ciclo que ela está, vai entender até ela outros sintomas, o humor dela, Sim. as relações pessoais dela. Pra não complicar a vida de quem tá perto, né? Se conhecer é fundamental, né, gente? Vamos lá para os mitos e verdades? Mitos ou verdades. A alimentação influencia no odor e na duração da menstruação. Mito ou verdade? Em geral, isso é um mito. É claro que a alimentação é a base de tudo. Então, é claro que se alimentar bem, uma boa dieta, vai influenciar como um todo o seu corpo. Mas, em geral, os alimentos não influenciam no odor da menstruação ou na duração da menstruação. Então, isso é um mito, mas é claro que a importância da alimentação é muito grande e podem existir alguns alimentos que podem ter alguma influência, mas em geral essa influência é pequena. Tá, claro que sempre quanto melhor a gente se alimentar, melhor para tudo o nosso organismo, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos dar uma olhada no próximo? Então, aqui no caso é mito. Menstruação com coágulos é indício de alguma doença no útero.
Uma mulher pode ter coágulos e ter uma menstruação normal. Então, conforme esse sangue ele se acumular no útero, ele pode formar coágulos. Mas é claro que uma menstruação abundante ou com muitos coágulos pode indicar uma doença, como por exemplo, um pólipo, um mioma no útero, uma infecção. Então, é claro, isso é um mito, a menstruação pode acontecer com coágulos, mas é claro que se forem muitos coágulos, se for muita dor, se for muito fluxo, procura o seu ginecologista para ver que pode ser um indício de uma doença sim. Então aqui se tivesse trocado o por pode ser indício, aí seria verdade, mas como está afirmando, então é mito. É isso, então saber jogar com essa... Na medicina tudo pode, né? Então, assim, quando você coloca um indício, é muito forte. Mas é claro que é um sinal de atenção. Pode ser um sinal. Que sim, vale avaliar. Próximo. Roupa apertada durante o período menstrual aumenta o risco de infecção na região íntima. Roupa apertada, em geral, aumenta o risco em qualquer momento, né? Então, se você colocar uma roupa, uma vagina, uma vulva, não pode ficar muito abafado e quente. Então, se a roupa está muito justa, é uma roupa de tecido sintético, por exemplo, é claro que aquilo pode ajudar a algumas infecções, como cândida, por exemplo, tá? Agora, no caso de uma menstruação, se a roupa é muito apertada, como você tem o sangue da menstruação, aquilo pode atuar como um meio de cultura, um local onde bactérias podem proliferar e às vezes causar uma infecção ou até odor, por exemplo, nessa mulher. Então, tanto durante a menstruação quanto no período sem ela, a roupa apertada pode sim causar. Sim, a roupa apertada... Mas não a roupa apertada, na verdade o que acontece por causa da roupa apertada. Sim, que é na verdade deixar essa vagina com um ambiente mais úmido, mais abafado, e isso pode sim ajudar a ter algumas infecções. Tá certo então, verdade. Vamos ver o próximo? A menstruação não desce na água. Isso a gente ouve bastante, né? Sim, mas isso é um mito. É mito? Isso é um mito porque, na verdade, o que acontece é que muitas vezes a mulher que está numa piscina, está numa banheira, ela tem uma pressão dessa água que impede com que aquela menstruação saia naquele momento. Então, às vezes, ela fica na piscina, ela fica na água e quando ela sai, por exemplo, aí ela sente que saiu aquela menstruação toda. De uma vez. A menstruação continuou saindo, só que ela se acumulou na vagina. Então, quando ela, de repente, saiu da água, tirou a pressão, ela andou um pouco e saiu por completo. Então, mas é um mito, isso é, a menstruação continua ocorrendo. Se a mulher está na piscina, se ela está numa banheira, se ela está na água, a menstruação sim continua acontecendo. Então, a gente sente, né, essa pressão que acontece quando a gente está dentro da água, que a vontade de fazer xixi é sempre muito maior, porque já acontece uma drenagem ali natural, né? Sim, pela pressão da água faz o quê? Mais líquido ser absorvido e você quando sai da água faz mais xixi, sim. Legal, tá bom. Bom saber que é mito. Vamos lá para o próximo? Manter relação sexual menstruada aumenta o risco de contrair DSTs. Sim, doença sexualmente transmissível, você tem um aumento delas se você tiver relação durante a menstruação. Não é proibido ter relação durante a menstruação, tá? É possível, não tem nenhum problema, mas de preferência com preservativo. Por quê? Porque aquele sangramento, a menstruação, de além de atuar como um meio de cultura, isso é um meio de crescimento de bactérias, também atua como uma porta de entrada para a bactéria passar por esse sangue e subir até o útero da mulher. Então, ela pode sim ficar mais suscetível a doenças, não só ela, como também o parceiro. Tá? Então, lembrar que ela também está suscetível, mas o parceiro, caso ela tenha alguma doença, também vai ficar mais exposto. Pode se contaminar, mas também pode passar com mais facilidade, né? Uma doença. Tá bom, verdade. Então, vamos ver o próximo. É impossível engravidar durante o período menstrual. Ela já vem com impossível de novo. Exatamente. É isso aí. Não caia nessa, hein? O impossível não pode existir. Mas vamos lá. Por que isso gera tanta essa situação? Eu acho que é muito importante explicar para as pessoas de casa que é claro que se você tiver um endométrio, que é aquela camada interna do útero descascando e gerando a menstruação, se o embrião cair naquele útero naquele momento, ele não vai se implantar. O ponto é que o óvulo... É um meio hostil para ele, não é legal. Não é legal. Agora, o ponto é que o óvulo e o espermatozoide se encontram na trompa. E este embrião, quando ele se forma na trompa, ele demora 5 a 6 dias para ele caminhar pela trompa e cair no útero. Então, essa pessoa teve a relação dela, o espermatozoide dura até 2, 3 dias no corpo, aí essa mulher ovula,
E aí ela forma esse embrião e esse embrião tem mais 5 a 6 dias. Então, para chegar num útero que já vai estar legal para receber ele. Então, e pode ser que nesse período desses dias todos o útero já se preparou e já está pronto para receber. Então tudo depende naquele gráficozinho nosso se ela ovulou mais próximo. Tá. E como tem mulheres que sangram muito tempo, às vezes o sangramento vai muito próximo da ovulação. E nesse caso, sim, ela pode engravidar. Tá. É pouco provável, mas não é impossível. E como não é impossível, isso é um mito. E por outro lado, o espermatozoide tem a condição de passar por esse meio hostil, que é do endométrio descamando, ele não morre ali, ele consegue atravessar isso tudo. É uma outra e chegar barreira. nas É uma trombas. outra barreira, sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes a menstruação, o que ela acha que a menstruação é o quê? É uma pequena área que está descamando. Às vezes uma parte do útero já parou de descamar e outra não. Então ela tem ainda um pouquinho de sangramento, mas o bichinho lá passa. Ele é esperto, né? Muitas Sim. vezes. No caso é mito, gente, não cai nessa, hein? Vamos lá para mais um? A probabilidade de ficar doente aumenta quando a mulher está menstruada. E isso tem muita gente que sente, né? Sim. Na pele. Sim, mas essa é uma coisa, é um assunto mais complexo. Isso é, se é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. Mas lembrar que, primeiro, óbvio, a gente conversou sobre doença sexualmente transmissível. Então, pegar uma doença dessa durante a menstruação é mais provável, né? E também lembrar que durante a menstruação, algumas substâncias são liberadas, como prostaglandinas, que são substâncias de inflamação do corpo. Então, às vezes, a mulher, durante a menstruação, sente o corpo mais inflamado. E essa inflamação gera uma série de sintomas de desconforto, cansaço, dores no corpo. Então, até algumas alergias pioram durante a menstruação. E por isso que algumas mulheres durante a menstruação têm que usar sempre anti-inflamatórios, por exemplo. Que são substâncias que vão tentar o quê? Inibir esses sintomas da menstruação, que não são apenas a cólica menstrual, por exemplo. Mas o que muita gente ouve por aí é que enquanto a gente está menstruando, a gente está perdendo também, me diga se é mito ou verdade, por favor, como complemento dessa questão, que a gente está perdendo substâncias que são importantes, deixando o corpo mais frágil e mais suscetível, mais aberto. Estamos fragilizadas de uma forma geral, mais fácil, por exemplo, passou um vírus aqui perto, gostou de mim e ficou. Isso é verdade ou não? As teorias são várias, mas nunca se provou isso. Até porque o que você está perdendo, já na verdade, já está no seu útero. Não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Já está no seu útero, preparando para uma possível, para uma suposta gravidez. Então, na verdade, a menstruação é o quê? É um tecido que se preparou para receber um bebê, e esse bebê, esse embrião não veio e, portanto, ele descamou. Tá certo. Bom, vamos então para as perguntas, os mitos e verdades, a gente termina por aqui, mas tem perguntas das nossas queridas que estão chegando pra gente. A Eliana Francini quer saber o seguinte: vou curtir a praia no final do carnaval e vai calhar da minha menstruação descer. Tomar muito gelado enquanto eu estiver no sol quente pode causar uma hemorragia? Não pode. Tomar uma bebida gelada durante o sol quente eu acho que é muito indicado. A Eliana tem que aproveitar a bebida dela, porque essa bebida gelada não vai causar hemorragia. Menstruado ou não vai ser bom para ela. Exatamente. Porque dá um calorão Com certeza, nesse verão, ela tomar a bebida dela, ela é muito melhor e não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Tá bom, então. Curta então sua praia, ô coisa boa, também queria. Vamos ver a próxima? Leva a gente. Isabela Machado. É verdade que o coletor menstrual aguenta até 12 horas do fluxo? Vou para um bloquinho de carnaval e não queria usar o absorvente normal. Olha aí que pergunta bem interessante. Então, para a Isabela, é importante falar que ela não deve ficar com um coletor durante tantas horas. Ah, é? Por causa daquele risco. O indicado é a mesma coisa, 4 horas, 3 horas, não passar muito disso. E no máximo à noite permitir 8 horas. Então o mesmo risco ao qual a gente está suscetível com os absorventes interno ou externo, acontece a mesma coisa com o coletor? Do mesmo jeito, porque aquele sangramento, aquela menstruação é um meio de cultura para bactérias. Então ela ficar 12 horas é um período muito longo, aí já representa um risco. Não que vá acontecer alguma coisa, mas é um risco desnecessário. Então para a Isabela, o ideal é falar: Isabela, faz uma pausa no meio do seu bloquinho, vai no banheiro. Vai precisar ir no banheiro em algum momento, porque 12 horas direto vai não no banheiro, retira o seu coletor menstrual, despreza ele, lava bem a mão, lava bem o seu coletor e coloca ele de novo. Então, assim, não é algo tão difícil.
e eu acho que não tem por que ela correr um risco desse né? desnecessariamente. O coletor tem alguma vantagem com relação a essas doenças que provém muitas vezes do abafamento, da calça apertada e tudo mais? O coletor tem alguma vantagem para que a mulher não tenha essas doenças que são comuns para essa fase do período menstrual com relação aos outros absorventes? Pode ter um pouco, assim, depende de mulher para mulher. Tem mulher que, por exemplo, vai muito mal com absorvente externo, por exemplo, que ela de repente coloca, fica abafado e vai irritar a pele, vai ter mais infecção. Mas em geral não, em geral não. Para a maioria das mulheres, tanto o absorvente interno, externo e o coletor vão ser eficazes e bons. Tá? Tá. O coletor tem a vantagem, digamos, mais ecológica, né? Sim. Né? Mas também exige um cuidado, exige colocar certinho. Tem mulheres que têm mais facilidade para isso do que outras. Tá certo. Obrigada, Isabela, pela sua pergunta. Curte o seu carnaval, tá bom? A Rafaela Nogueira quer saber o seguinte: emendar a cartela da pílula apenas num mês para suspender a menstruação pode fazer mal à saúde? Rafaela, assim, aquilo que a gente estava conversando, tudo pode, mas é muito pouco provável que te cause algum mal. Então é muito comum quando a mulher não quer menstruar em um final de semana que vai viajar com o namorado. Emenda uma cartela na outra. Exatamente. Então é muito comum, em geral é muito seguro, tá? E muito feito. Mas e é depois, claro, na hora da pausa, é só parar normalmente como pararia? Sim. Tá. Mas como assim? Falar assim, mas por que então que você fala que assim, pode fazer mal? Que tudo pode fazer mal. De repente, essa pode ser uma mulher que não tomou a pílula corretamente. Então, quando ela emenda, de repente, ela engravidou e ela não vai saber que ela está grávida, porque ela não vai ter o sangramento da pausa. Então, você pode sempre achar motivos para falar que nunca é uma regra e falar que pode fazer mal? Pode, mas é pouco provável e é uma técnica muito usada emendar uma cartela na outra. E se a preocupação dela estiver relacionada à quantidade de hormônios? Essa carga hormonal extra, ao qual o corpo dela não está habituado, normalmente não traz nenhum malefício. Falam muito isso, mas não tem nenhuma prova disso. As pílulas atuais têm pílulas de baixa dose hormonal. Então, muitas mulheres até com a pílula ficam com o nível hormonal mais baixo e não mais alto, né? Porque a pílula segura e estabiliza o nível hormonal daquela mulher. Né? Um dos exemplos é o fluxo menstrual, que em muitas mulheres com pílula ele reduz, né? Então, não tem nenhum problema, o risco realmente é baixíssimo de ter um problema e é uma estratégia muito feita e muito segura. E ela pode, por exemplo, se não quiser menstruar, nunca tomar uma cartela atrás da outra? Ou não é um método mais seguro para quem quer parar de menstruar? Você emendar uma cartela na outra para não menstruar constantemente, aí não é tão indicado nessas pílulas mais usuais. Existem pílulas que é de uso contínuo. E que nessas pílulas de uso contínuo, ou um DIU, por exemplo, que é um dispositivo intrauterino, são métodos que você consegue ficar sem menstruar. O DIU hormonal, né? Hormonal, por exemplo. Né? E são métodos que são mais para isso, tá? Então, realmente, usar uma pílula combinada, que a maioria delas, que é estradiol com progesterona, constantemente, é legal que você menstrue uma vez ou outra. Até para saber que está tudo bem, até para ver como está seu fluxo menstrual. Mas realmente cada vez mais as mulheres querem menstruar menos e realmente isso traz alguns benefícios. Tá certo. Obrigada, Rafaela, pela sua pergunta. Vamos ver a próxima? Marcela Lopes. Por que durante o período menstrual sentimos mais vontade de comer doces? Ai, meu Deus. Será que você vai conseguir responder isso pra gente, doutor Afonso? O período menstrual, ele representa uma variação hormonal, né? Então há uma queda de hormônios que faz esse endométrio descamar e é claro que também tem um lado um pouco de costume da pessoa, tá? Tem uma coisa meio emocional ligada a isso? Totalmente emocional. De comida que traz aconchego, de comida, né? Porque é muito maluco isso, né? No período antes, mutas vezes, né? E também assim, há uma variação de neurotransmissor, de endorfina. Então, algumas comidas, algumas substâncias aumentam essas endorfinas. Então, também a pessoa quer alguma coisa para tentar compensar, às vezes, uma compensação para aquele neurotransmissor que baixou. Tá. Mas é claro que tudo é um costume. De repente, a pessoa foi fazendo uma série de coisas, outras fazem muita ginástica e ficam super bem, né? E outras têm que realmente comer muito chocolate, muito doce para ficar bem. Tá bom. Cuidado, né, gente? Que nessa hora, muitas vezes a gente fala, eu vou me permitir, né? E aí acaba
passando da conta. Tudo depende do seu peso e também saber que doce pode ser bom para alguns e mal para outros. Tá certo. Vou agradecer muito, então, sua presença aqui mais uma vez, doutor Alfonso Masságuar, que é especialista em reprodução humana e também diretor médico da Clínica Mãe. Vou deixar o site para você fazer contato. Clínica Mãe, sem o tio, é claro, clinicamãe.med.br. O telefone é o 4305-6070. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Um bom carnaval também para você. Prazer.